Bem, o que é que eu vim fazer aqui nesse projeto, nesse importante projeto Composições Políticas? Eu vim apontar, em nível introdutório, algumas recentes mobilizações na cena da dança brasileira que, de alguma forma, ajudam a desembaraçar o nó que quase barrou os balizas baianos no baile. Pensar como aquilo que por hora chamamos de ato queer, ou ato biba, sei lá para traduzir, Jenny, né? Problematiza um certo imperativo heterossexual que constrange ou mesmo nega certas identificações e sensibilidades sexuadas. Essa matriz excludente que forma e normatiza os sujeitos pressupõe a produção simultânea de um domínio de seres abjetos, como talvez Butler explicaria a situação com os balizas masculinos da Bahia. Quando eu falo em seres abjetos, eu me refiro a seres poluídos, e nesse caso, como pensaria a instituição da FAB, na bichinha escorraçada da fanfarra. Quais danças podem produzir fissura nessa perspectiva, requalificando performativamente as zonas inóspitas e inabitáveis de um gênero regulado por um ideal normatizador e naturalizante? Quais? Bem, eu quero ficar bastante à vontade para situar a minha percepção no lugar da criação. Eu sou um artista interessado em questões que conectam desejo, fantasia, performatividade e gênero. Muitas vezes a partir de uma sinuosidade humorística. Há quem afirme que o meu trabalho opera uma poética queer. Mas antes de fazer o meu striptease autorreferente, eu prefiro chamar a atenção para alguns colegas, artistas e teóricos da dança. Como eu já disse, eu não quero tirar ninguém do armário, mas, sobretudo, reunir gente já assumida artisticamente, que de alguma maneira se problematiza e situa a sua criação num processo de autoestranhamento queer. Eu começo por um top 5 baiano. Obviamente, esse casting figura uma reunião de nomes bem restrita e provisória. Top 5, number 1. Simone Gonçalves. Simone Gonçalves é artista graduanda na Escola de Dança da UFBA. Ela é negra, lésbica, desbocada, ligada ao movimento hip hop em Salvador, e está desenvolvendo um solo intitulado 44. Assim ela define o seu trabalho. Aspas. Uma reflexão sobre os estigmas dessa numeração que remete a vários entendimentos. 44 não é o número do meu sapato, muito menos o de minhas calças. É somente o número da minha casa. A dança de Simone confunde hip hop e a rocha, que é uma dança específica lá de Salvador. Depois a gente pode ajudar vocês a entenderem melhor. A gente, eu falei, Ricardo. Mediador. Com tons bastante erotizados de sedução e de construção de um gênero vacilante, Simone está interessada em montar uma espécie de viada fálica de periferia toda molhadinha. Eu queria ter trazido Simone na bagagem do Rio de Janeiro, porque a fala dela sobre o próprio trabalho já é o próprio trabalho. Mas não foi possível. Top 5, number 2. Audrey Lincoln. Audrey Lincoln e sua performance Pau Brasil é uma explícita máquina de prazer na cena. O trabalho se organiza a partir de suas experiências sensoriais no âmbito da dança e da fotografia, perturbando o lugar comum das relações heteronormativas e mesmo das identidades fixas. Para Audrey, as características da árvore Pau Brasil, vermelho-alaranjada, pesada, dura, incorruptível, são como frestas abertas que contribuem para revelar no trabalho as exportações do corpo. E nisso ele inclui a mulata, a figura da mulata, do mulato, das cores das festas populares como o carnaval e da habilidade e talento dos jogadores de futebol. Para Jennifer. No palco, Audrey dança com um shortinho escroto de jogador de futebol e seu movimento nos convida a penetrá-lo e a penetrar numa alegórica historiografia do Brasil e da Bahia. Reforçado com projeções de data show que refaz trajetos históricos via falo. Dessa maneira, a sua coreografia produz uma pedagogia porno-historiográfica escrita em seu atraente corpo, que aproxima o público na medida em que demonstra, didatiza, as questões que ele apresenta. O top 5, number 3. Carolina Falcão, que é essa moça, essa artista baiana, que é linda, que é muito bonita, ela faz uma performance chamada O Jogo dos 7 Erros.
E essa ação se constitui no emparelhamento, numa simetria entre ela, estática, estatuesca, e a fotografia de Gisele Bündchen estampada numa toalha de banho. O mecanismo é muito simples. Ela disponibiliza alguns objetos, cosméticos e alimentos, como alface e rúcula, com os quais nós, interatores, podemos modificar as duas imagens. Tanto Carol como a toalha, elas se tornam um tipo de playground fetichizado em que nós tentamos estabelecer relações de igualdade e de diferença entre as duas mulheres, num jogo de pirateamento da própria noção de feminino num contexto de consumo. Como crianças queer, né, brincando de Barbie Face, nós encarnamos ali, na performance de Carol, as instâncias sociais que têm o poder de inscrever nesses dois corpos as marcas de feminilidade e beleza. Nesse trabalho, nós brincamos daquele jogo de certo e errado da revista Nova, enquanto regulamos e controlamos certas normas que reiteram performativamente um estatuto hegemônico de beleza e feminilidade. Mas na performance de Carol, elas também estimulam um ritual desesperado de demarcar diferenças, que resvala muitas vezes num grotesco bem interessante. Esse trabalho me remete à performance de uma artista carioca que participou do laboratório, que é Patrícia Bárbara, que é a performance da boneca dela. Foucault, em concordância com a pesquisadora brasileira Guacira Lopes Louro, nos lembra que a ideia de norma inscreve-se nas artes de julgar, implicando assim um princípio de comparação, o que é um prato cheio para entender e participar dessa performance de Carol Falcão. O Top 5 Number 4 é de Haroldo Fernandes, que criou um homo heterônimo chamado Alec, que é uma fantasmagórica composição de sua subjetividade como artista, coreógrafo, dançarino e gay. A exemplo de suas últimas desaparições intituladas Prologue to a Dream, que foi realizada lá nos Estados Unidos, no Arizona, e Alec Hyperbolic, realizada para vídeo. Haroldo, por meio de Haroldo e Alec, propõem criar dúvida no que diz respeito a gênero, ao mesmo tempo que suspende a descrença e apresenta o entendimento de gênero como construção cênica social. Por fim, eu vou falar de um teórico, que é Fernando Passos, que é da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de Teoria e Criação Coreográfica. E no campo de dança, na Bahia, nessa articulação da teoria queer, na teoria crítica, na Bahia e na dança, ele, para mim, é de longe o teórico mais vigoroso em assuntos ligados a gênero e a crítica queer, principalmente na relação entre performance e transformismo. Ele fez parte do doutorado na Universidade de Nova York e parte no PPGAC, que é o Programa de Pós-Graduação de Artes Cênicas da UFBA. E mais do que falar sobre teoria queer, eu considero Fernando uma drag cearense, assim, que veste um taillé rosa da CAPES e tumultua bastante a nossa percepção. Ele orientou parte do meu estudo de mestrado e, para falar em termos coreográficos, no sentido de uma corporalização teórica, como propõe Susan Foster, eu vi poucos teóricos entenderem tão bem, no corpo, a teoria queer como ele. Pronto. Esses foram 5 possíveis nomes que eu posso chamar a atenção de Salvador, mas teriam outros também. Como o tempo é curto, é importante passar em revista também algumas iniciativas nacionais interessadas nos problemas que aqui debatemos hoje, que contextualizam gênero em termos de descontinuidade, estranhamento e desnaturalização, e por isso mesmo queer. Nesse ano, o Festival Internacional da Nova Dança em Brasília, dirigido por Giovanni Aguiar, ele lançou um edital que convocou criações em dança ligadas a questões de sexualidade e orientação sexual. No texto do edital, assim foi definido, aspas, considera-se sexualidade as diversas formas, jeitos e maneiras em que as pessoas buscam para obter ou expressar prazer.